Fala, meus queridos, vamos continuar o assunto de fiscalização de obra e agora vamos falar de execuibilidade nas propostas. Por quê? Propostas inexequíveis são propostas não passíveis de execução, ou pelo menos não passíveis de uma execução satisfatória, em conformidade, e propostas muito abaixo do preço de mercado dão problemas na fiscalização e nos contratos. Por isso a lei de licitações de contratos, ela tenta o quê? Impedir com que problemas desse tipo ocorram, para que empresas não entrem em falência durante a execução de obras, para que empresas não abandonem as obras. Então, por conta disso, criou-se aí a julgamento, né, da execuibilidade ou não das ofertas, das propostas, né, das condições que as empresas oferecem. E é isso que nós veremos nessa aula. Olha, o artigo 59 da Licitações e Contratos diz o seguinte: serão desclassificadas, ou seja, elas não poderão contratar ou não poderão seguir adiante no processo licitatório. As propostas que? Então a empresa quer apresentar a proposta com vício insanável. Putz, eu tenho um erro na proposta lá, eu julguei no orçamento que tinha 100 unidades de ar-condicionado e a proposta dele veio com 100 mil unidades. Está errado? Extremamente errado. É sanável? Hoje, a gente vê alguns rendimentos que poderíamos corrigir, sanar esse vício. Agora, existem outros vícios que podem ser insanáveis dentro das propostas, e esses vícios serão desclassificados das propostas que os contiverem. Não obedecer a especificação técnica pormenorizada no edital. A gente detalha as especificações. Quem não atender ao que foi especificado no edital não pode ser desclassificado. 3, que é o que nós trabalharemos agora, apresentarem preços inexequíveis, ou seja, preços que não são compatíveis com o mercado, não são pertinentes, ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação. Então, dei um lance acima do orçamento estimado. Posso continuar? Serei desclassificado? Se você permanecer acima do valor estimado, você será eliminado. Você pode dar lance, se for um modo de disputa aberto, para se adequar. Se você permanece acima do orçamento de estimado, nós estamos então te desclassificando. Não tiver sua execuibilidade demonstrada quando exigida pela administração. Ora, então, preços inexequíveis, eu tenho que botar um asterisco. Por quê? Porque há de se facultar a execuibilidade, a demonstração da execuibilidade. Exemplo, eu tenho ali uma contratação com um órgão público para fornecer 10 ar-condicionados para uma escola. Licitei, ganhei. Ganhei com uma proposta muito abaixo, uma proposta dada como inexequível pela administração. Ele vai e me pergunta, olha, justifique, se está cobrando menos da metade do preço de mercado. O que eu posso justificar? Olha, eu sou representante ou eu sou dono da indústria que fabrica, nós estamos, esse ar-condicionado te atende, atende às especificações, tem manutenção, mas nós estamos lançando um mais moderno. Aqui eu estou com um estoque parado ali e estou sem espaço no meu depósito. Vou vender pela metade do preço. Maravilha! Justificado? Se for aceito, segue o jogo. Se não, você está desclassificado por proposta com preço inexequível. E aí, por último, apresentar a desconformidade com qualquer outra exigência, desde que insanável. Dito isso, eu preciso mostrar para vocês o que é uma proposta inexequível. E aí você precisa entender que nós temos o que é inexequível para 14133, que é a licitações de contratos administrativos, que vai aí disciplinar a administração pública, né, direta e indireta, com exceção das estatais, tá? As estatais têm uma outra regra, a gente vai ver na aula de hoje. Mas, via de regra, falando de licitações e contratos, dentro da 14133, quando eu tenho uma proposta inferior a 75% do valor orçado pela administração, do valor de referência, nós temos que, então, desde que se prove ao contrário, uma proposta inexequível. Se eu orcei e eu tenho que orçar como técnico de órgão público, tenho que trazer especificações, orçamento e projetos compatíveis com o que é praticado no mercado, se o cara me dá mais de que 25% de desconto, significa duas coisas: ou eu errei, ou a proposta dele está inexequível.
Considerando a fé pública do processo administrativo, a transparência e que o servidor não está errado, quem elaborou os projetos, então a proposta do licitante está taxada como inexequível até que se prove o contrário ou até que se justifique. Bom, se ele me deu uma proposta entre 75% e 85% do valor orçado, eu posso confirmar que essa proposta ela é exequível, mas eu tenho certo receio dele não cumprir. Então eu peço uma garantia, além da garantia contratual exigida no contrato, né, no edital, eu peço uma garantia adicional igual ao quê? A diferença entre o valor de referência orçado e o valor que ele me deu. Então digamos que ele me deu 20% de desconto, significa que ele ganhou a obra com 80% do valor de referência. Ele não é inexequível, é exequível. Só que ele vai ter que me dar uma garantia adicional de quanto? Se ele ganhou a obra por 80%, é menor que 85%. Então ele precisa deixar, além da garantia de contrato, mais 20% de garantia adicional. É essa a lógica, né, dos preços manifestamente inexequíveis. Para a obra de serviço de engenharia, fechou, menor que 75%, é um preço taxado como inexequível. Se for inferior a 85% e maior que 75%, existe garantia adicional equivalente aí à diferença entre o valor orçado e a proposta. Para obras de engenharia, temos essa definição. Para os demais casos, né, de compras, serviços comuns, em geral, a lei não define um critério para a execuibilidade das propostas. Muito embora o agente de contratação ou a equipe técnica ali de suporte possa recusar uma proposta ou pelo menos pedir esclarecimentos, caso ela difira ali muito do que é praticado no mercado. Asterisco agora, fique cuidado comigo aqui na atenção. Lei 13.303, pode ser que você nunca nem tenha ouvido falar. Também fala de execuibilidade da proposta. Só que ela fala, em termos de licitação, o quê? Em empresas públicas, sociedades de economia mista, as famosas estatais. Então, ou é uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. As nossas estatais, a regra é um pouco diferente. Inclusive segue a antiga lei de licitações, a 8666. Quando que uma proposta é inexequível? Quando as propostas tiverem valores inferiores a 70% do menor dos seguintes casos. E aí o que eu faço? Menor de quais casos? Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor orçado estimado pela administração pública, ou sociedade de economia mista, neste caso, então eu faço uma média das propostas acima de 50% do valor orçado, ou eu pego simplesmente o valor orçado, o valor estimado pela administração. Então é o menor valor, 70% do estimado ou 70% da média de propostas acima de 50%. Significa que se eu tenho uma proposta que é 40% do valor da administração, ela não entra no cálculo do valor médio. Feito isso, a proposta abaixo de 70% é inexequível, acima disso é uma proposta válida, né? Aceitável, o valor estimado aqui pela estatal. Bora que bora. Digamos aqui eu fiz uma linha, né, onde a gente fala que é o valor estimado. Aqui é a média dos valores que superam os 50%. Então eu não sei, digamos que a média foi 80%. E aqui 70% do menor valor, que pode ser 70% do valor estimado. Ou, no caso da média aqui ser menor, né, obviamente ela tende a ser menor. Então seria 70% do valor da média. Que, digamos que fazendo a multiplicação, daria 70% de 80%, né? Se você colocar aí em valores. Conta rápida, ou seja, sai 14, 28, 56. Seria mais ou menos isso se eu não tiver errado nessa conta. Seguindo, o FMA. Um dos fatores mais importantes, agora a resolução de questões, né? Um dos fatores mais importantes para a classificação reside na execuibilidade da proposta, ou seja, na verificação sobre se terá condições de ser cumprida. Proposta inexequível, pois, é aquela sem condições de ser executada. Por isso a administração tem a faculdade de fazer diligências. Diligências é fazer pedidos, né? Fazer
manifestações para aferir essa condição ou impor ao licitante que a demonstre. Daí fala aqui, segundo Carvalho, Filho, direito administrativo, daí a referência. Nos termos da 14.133, em se tratando de obra e serviço de engenharia, será considerada inexequível a proposta inferior a... Proposta inferior a 60? Não. 80? Não. 65? Não. 90 também não. Só pode ser a alternativa B. Inexequível a proposta abaixo de 75% do valor orçado pela administração. Ah, mas tenho que fazer diligência, tenho que facultar aí os esclarecimentos. Sim, mas a questão não entrou nesse mérito. Então, essa é a alternativa correta. O valor de uma obra de engenharia foi orçado pela administração em R$600 mil. Para essa obra, segundo a 14.133, o valor mínimo de uma proposta apresentada em licitação para que não seja considerada inexequível em reais é de... Ora, se o valor orçado foi de 600 mil, dentro da lei de licitações e contratos, 75% de 600 mil, 450. Abaixo disso é considerada a priori como inexequível. Sesgran Rio agora. Para a execução de um serviço de engenharia, uma sociedade de economia mista, uma estatal, apresentou para o processo licitatório o orçamento estimado no valor de R$200 mil. Os licitantes entregaram propostas com os seguintes valores globais. Ora, aqui nós estamos falando de uma disputa que foi fechada, né? Porque nós só entregamos os envelopes, não há a disputa de preços. Está aqui as 6 propostas, né? 6 propostas. Na fase de julgamento das propostas, foi averiguado se alguma proposta deveria ser desclassificada do processo licitatório, em função do seu preço ser manifestadamente inexequível, conforme a Lei 13.303 e suas alterações. Com base nessa averiguação, constatou-se que, veja, gente, eu preciso calcular 50% do valor orçado pela administração, ou seja, R$100 mil. Quem está acima de 100 mil? 1 tá, 2 tá, 3 tá, 4 tá, 5 tá, 6 tá. Todo mundo que está acima de metade do valor orçado vai entrar na média. Então agora eu faço a média. Se eu já tenho 50% do valor orçado é R$100 mil, todo mundo passou, então eu pego 70% da média. Qual é a média das propostas? Está aqui. É a soma de todas elas, o valor médio, né? 210.350, está aqui, 150.160. Na verdade, todas as aqui estão 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então não é dividido por 2, né? O valor médio é dividido por 6, e aí sim, 179 mil. O valor orçado pela estatal é 200. 70% do valor orçado da estatal, obviamente, 70% do valor orçado pela estatal, obviamente, é maior do que 70% do valor orçado, do valor da média das propostas, né? Veja, peguei o valor orçado e peguei a média das propostas. A média da proposta é abaixo da média do valor orçado. Então, qual é o menor valor? 70% da média das propostas. Então, é 70% do menor valor. Até coloquei em destaque aqui que este é o menor valor, 125.921,83. Abaixo disso, taxado como inexequível, neste caso aqui, só tínhamos uma proposta, que é a proposta 3, 125.800, abaixo de 125.900, portanto, proposta manifestadamente inexequível. Maravilha? E é isso. Bola pra frente. Bons estudos.